Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos e esse é o canal Novo Mundo. Nós vamos estudar agora uma passagem no livro de Mateus, capítulo 24. O capítulo 24 de Mateus é conhecido por todo cristão, porque é onde Jesus Cristo fala dos sinais do fim dos tempos. Mas eu vou falar sobre duas passagens dessa informação que Jesus Cristo passou para nós. Eu vou falar sobre a parte que fala do versículo 4 ao versículo 8. E depois, versículo 36 ao versículo 39. Então, vamos começar a leitura do 4 ao 8, primeiramente. Por que eu vou fazer esse apanhado aqui com vocês? É porque Jesus Cristo, nesse capítulo 24, ele fala de vários eventos que vai acontecer. Fala de vários eventos, mas nós, cristãos, temos que usar de discernimento. Nós não podemos ficar achando que Jesus Cristo falou uma profecia, sim. Não. É que Jesus Cristo ele foi misericordioso nas suas falas. Mas nós, na hora de interpretarmos, não podemos ser misericordiosos. Nós temos que entender muito bem o que nosso Senhor falou. Então vamos ler do versículo 4 ao versículo 8, primeiramente. Depois do 36 ao 39. Agradecemos a Deus pela leitura da sua santa palavra. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus Cristo estava falando isso para nós, para os cristãos do futuro, porque a igreja ainda nem tinha começado. E Jesus Cristo estava ali com eles. Então ele estava mandando uma mensagem para os cristãos no futuro, que somos nós. Aí ele fala para nós tomarmos cuidado, não deixar que ninguém nos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quem são os que vêm no nome de Jesus Cristo? Bem, não precisa nem pensar muito, né? São os dirigentes, são as pessoas que estão à frente da igreja cristã no mundo, e particularmente no nosso mundo atual. Os dirigentes, organizadores, diretores, presidentes de associações religiosas, de organizações religiosas, pastores, padres, papas, bispos, tudo que você entender que é dirigente de uma igreja, são esses aqui, ó. Muitos que virão em meu nome. E ouvireis de guerras. Aí isso a gente ouviu no século XX, foi o que mais a gente ouviu, né? E de rumores de guerras. Rumores. Parece que as pessoas vão entrar em guerra, coisa assim desse tipo. Olhai, não vos assusteis. Ou seja, para nós não ficarmos preocupados com isso. Porque é mister, é necessário que isso tudo aconteça. Agora ele termina dizendo, mas ainda não é o fim. Ou seja, o caldeirão vai estar fervendo, nações entrando em guerra, nações querendo entrar em guerra, mas ainda não é o fim. Mas todas essas coisas são princípio de dores, das dores de aflição. O mundo vai ficar afligido por esse tipo de informação, por esse tipo de coisas que vai acontecer. Então ele disse que nós não fiquemos preocupados com isso, porque é necessário que isso aconteça, porque isso é só o começo. Isso é só o começo da coisa ruim. Mas todas. Aí ele fala, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome, e doenças, pestes, e problemas climáticos, terremotos, em vários lugares. É o que nós
vivemos desde o começo do século XX para cá. O século XX e esse século XXI não vai ser bom. Devemos estar preparados. Não vai ser bom. Nos últimos 120 anos, a humanidade ela saiu da carroça para o que nós somos hoje, das diligências para o que nós somos hoje. Temos que tomar cuidado, porque o mundo está mudando e a coisa está ficando cada vez mais difícil. Vamos continuar. No versículo 9. Versículo 9. Não, continuamos no versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, como eu já falei, das dores da aflição. Agora, 9 fala sobre os cristãos fiéis seriam entregues, seriam traídos e tal. A pessoa que conhece o capítulo 24 de Mateus sabe a sequência da leitura. Eu só quero que você se atenha a isso, que haveriam esses sinais e que seria só o princípio de uma coisa muito ruim pela frente. E isso já vem desde o começo do século XX. Desde o começo do século XX. Perceba bem isso. Nós somos uma geração que vem de uma outra geração que já vem atravessando essa tribulação, que por sua vez vem de outra. Então a grande tribulação ela vai pegar várias gerações ao mesmo tempo. Ok? Vai pegar a geração dos nossos filhos e nossos netos. Porque o exato momento da intervenção divina aqui, nós não sabemos, só o Pai sabe. Vamos agora ao versículo 36 até o 39. Agora Jesus Cristo diz o seguinte, e a informação sobre a sua vinda, só o Pai sabe. Nem ele, nem os anjos sabem. Ah, mas Jesus Cristo agora sabe. Não, Jesus Cristo é o mesmo. A grande diferença que existe aqui é que aqui ele estava como um homem na terra. Agora não. Agora ele está do lado do Pai dele e é Deus poderoso. Mas essa informação que ele deu aqui, agora como Deus poderoso ele vai falar ao contrário? Não. Ele sabe que só o Pai dele determina. E ele só faz o que o Pai determina. Então vamos no 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Unicamente meu Pai. Em outras versões diz, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Aí ele começa a falar aqui uma passagem que você tem que estar bem atento ao que ele está dizendo. Olha só. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, a meu retorno. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, ou o meu retorno. Então preste atenção que eu vou falar para você. Noé, na Bíblia, é o pregador da justiça. Quando Deus determinou que Noé construísse a arca, ele não falou que Noé espalhasse o pessoal que havia um dilúvio. Mas Noé foi, pregou para todo mundo que havia um dilúvio, ia chover, a terra ia se inundar e ia morrer todo mundo. Só quem ficasse dentro da arca que ele estava fazendo de madeira ia sobreviver. Como se naquela época não tivesse outro tipo de transporte marítimo, mas devia ter. Mas né, a arca de madeira, quem tivesse ali dentro ia sobreviver. A arca de madeira. E existiam materiais para ele fazer a arca. Temos que estar bem ciente disso, tá? E ele falou, até que não perceberam. E o dilúvio os levou a todos. E o dilúvio os levou a todos. Gente, para um bom entendedor,
uma letra é um pingo. O que Jesus quis dizer ali foi o seguinte, presta bem atenção, eu vou ler. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas viviam as suas vidas. Elas comiam, bebiam, iam trabalhar, iam a festas, iam a escolas, se casavam e tal, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, até o dia em que os cristãos verdadeiros e temerosos a Deus vão ficar na expectativa. E não perceberam. Os que não estavam esperando não perceberam. E veio o dilúvio, e veio a destruição. E matou a todos. A tradução diz, e levou a todos. Mas todos morreram. Toda aquela humanidade morreu, gente. Foi embora. No julgamento divino, só 8 pessoas se salvaram de toda uma humanidade de pessoas. Aí ele finda. E assim será também no meu retorno. E mais na frente ele diz, tal coisa nunca ocorreu. E nunca ocorrerá novamente na humanidade. Preste bem atenção. O que está vindo por aí, sabe-se lá quando, só Deus sabe, vai pôr um termo a esse sistema humano, a toda essa sociedade. A Bíblia diz que uma grande multidão vai ser salva, um outro grupo vai ser transferido dos reinos celestiais via arrebatamento. Mas você sabe o que é uma grande multidão para Deus? Se no dilúvio só 8 salvaram, se dos israelitas que saíram do Egito, na hora de atravessar para a terra prometida, daquele grupo que saiu do Egito, só 2 existiam, Josué e Caleb. Por que uma grande multidão? Do ponto de vista de João, que viu a grande multidão, quantas pessoas você acha que ele viu? Por que uma grande multidão para você? Preste atenção. O que vai acontecer no futuro próximo? Só data ninguém sabe, só Deus sabe. Mas o que vai acontecer no futuro próximo vai varrer toda essa sociedade humana. Ir para o céu, se você recebeu o aviso do Espírito Santo dizendo que você é um selado escolhido e vai para o céu, glória. Agora, se não, reze para estar na grande multidão, que vai sobreviver à grande tribulação. Fique com Deus. Deus os abençoe. Para entrar na arca, não é difícil. Basta declarar Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Senhor e Salvador, que resgatou a humanidade, o direito da vida eterna. Enviado por Deus. Fiquem na paz. Deus abençoe.